Quero dar as boas-vindas quem nos assiste em casa, pela internet, não pôde vir hoje à igreja. Nós temos alguns irmãos viajando para compromissos eleitorais, alguns trabalhando, outros para votar em outros municípios. Um momento importante também, sobre o qual nós já oramos. Estamos felizes porque vocês estão aqui. Se tem alguém nos visitando hoje que eu vacilei, não cumprimentei, seja bem-vindo, sinta-se acarinhado, abraçado, seja bem-vindo aqui à nossa igreja, Igreja do Senhor. Todo mundo achou? Hebreus capítulo 11, versículo 1, 2 e 3. Particularmente feliz também, só ressaltando, porque meus pais estão aqui comigo hoje, e é difícil eles estarem aqui, fazem um esforço, então estão ali, sentadinhos ali no final. Isso muito me alegra, muito me deixa cheio de gratidão ao Senhor por isso. Então vamos lá, agora sim, Hebreus capítulo 11, versículo 1, 2 e 3, atenção, reverência, vamos ler a palavra do Senhor. Esta é a santa palavra de Deus, que diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Feche teus olhos, curve sua cabeça, vamos orar juntos. Senhor, louvamos o teu santo e bendito nome, esta tua palavra que nós lemos. Tu que és Deus de graça, de misericórdia, todo-poderoso, e por graça nos deu a tua palavra para que possamos ser instruídos conforme os teus preceitos, conforme a tua vontade. Palavra que tu nos destes para conhecer o Deus do invisível, o Deus do impossível, o Deus soberano. Nós pedimos ao Deus em nome de Jesus, absoluta dependência do teu Espírito Santo, o entendimento que vem da tua parte, Senhor, e da tua palavra. Nós possamos compreender a instrução que tu preparaste para nós nesta manhã. Nós pedimos, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Que bênção. Meus irmãos, para iniciarmos aqui, para introduzir essa nossa jornada pelo texto bíblico de hoje, eu preciso recorrer ao que está escrito nos 3 últimos versículos do capítulo 10, então já abre aí, os 3 últimos versículos do capítulo 10, eu até separei, que é a passagem que antecede a trilha que o autor da carta aos Hebreus vai tomar no capítulo 11, então é importante que a gente comece lendo o que os 3 últimos versículos do capítulo anterior nos diz. Diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Na verdade são 4 versículos, né? Eu fui lá desde o 36. 38, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia. Então nós vemos aqui, nesses 4 últimos versículos que antecedem a trilha do capítulo 11, o autor da carta falando da fé como um fundamento de um modo de vida que é agradável a Deus. Então veja que ele começa falando da fé como um fundamento de uma maneira de viver de forma que seja agradável aos olhos do Senhor. Sim, meus irmãos, a fé é a base da vida cristã, óbvio isso, né? Então ela não deve ser vista como um mero sentimento. Eu sinto fé, embora a fé esteja totalmente relacionada às nossas emoções, aos nossos sentidos. Eu não estou desrelacionando, mas não pode ser encarada meramente como um sentimento, a fé que nós temos. A fé também não pode ser entendida meramente como algo que nós possuímos, considerando que todo ser humano tem uma capacidade inata de crer em alguma coisa. Até um ateu consegue ter as suas convicções de fé
Pois é, eu, por exemplo, concordo com o Carson quando ele diz, escreve o livro conhecido, né, que eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Não dá, porque realmente é difícil acreditar nas coisas que um ateu crê, mas eu tenho a fé que o Senhor me deu e é suficiente para crer no meu Senhor e Salvador, isso me basta. Glória a Deus por isso. Pois é, mas então a fé não pode ser considerada simplesmente com algo que se possui, porque nós temos uma capacidade de crer, assim como um ateu tem de crer na ciência, por exemplo. Então, meus irmãos, a fé não é uma questão simplesmente de ter ou não ter fé, porque não se trata de possuir algo, mas, como já falamos, se trata de um modo de vida. É um modo de vida. Logo, a fé não é apenas algo que nós sentimos, não é apenas algo que nós possuímos, mas algo que nós vivemos. Algo que nós vivemos. Olhando para a palavra de Deus, escrita no capítulo 10 de Hebreus, aí no finalzinho, nós vemos um escritor dirigindo palavras aos crentes com um enunciado acerca de uma fé que é agradável ao Senhor. Ele diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei dele. Versículo 38, né? Hebreus capítulo 10, 38. Então o autor está falando aqui de uma fé que não retrocede, uma fé que não volta, que não recua, uma fé que segue para o alvo, uma fé que segue em frente. Por quê? Porque ela está firmada em um fundamento, em uma base, e por essa razão, porque ela é uma fé firmada, ela é uma fé que é vivida dia a dia, é um modo de vida. Então o autor de Hebreus, ele está realçando o valor para Deus de uma fé que é genuína, de uma fé que é perseverante. E esse vai ser o tema central do nosso sermão. Daqui a pouco a gente volta aí, voltou? Ó, uma fé genuína e perseverante será o tema central do nosso sermão hoje, e vai percorrer somente os 3 primeiros capítulos do capítulo 11, 3 primeiros versículos do capítulo 11 de Hebreus. Em Hebreus 11, no primeiro versículo, nós lemos uma das definições mais conhecidas e mais precisas sobre a fé. O que ela diz? A fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É uma das definições mais usadas, mais conhecidas, mais pregadas, que nós encontramos nas Escrituras sobre a fé. Mas só que antes de chegar a essa definição, por isso nós lemos os versículos anteriores, o autor da carta partiu de uma necessidade do crente de ser perseverante. Veja que antes do conceito, ele parte de uma fé que precisa ser perseverante em suas convicções, as suas convicções daquilo que crê, porque é essa perseverança, é essa persistência que vai garantir a recompensa destinadas ao crente verdadeiro, aquele que crê verdadeiramente. Olha, Hebreus capítulo 10, 36, o que é que diz? Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então veja que a perseverança está relacionada com uma recompensa daquilo que Deus prometeu para os que creem verdadeiramente. Aí nessas horas, um pregador daquela linha triunfalista, daquela linha da prosperidade, né, da teologia coach, essas bobagens aí, ele vai dizer assim que o segredo para receber a bênção material, emocional, sentimental, seja o que for, é perseverar na fé. Se não aconteceu na tua vida, porque está faltando fé, mas se você crê, Deus vai te abençoar, porque depende, a palavra diz, se você perseverar, você vai receber aquilo que Deus prometeu. Uau! Uau! Né? A igreja incendeia, não sei se o fogo é de Deus, mas incendeia. Mas aí, meus irmãos, basta seguir o texto, só seguir o texto para ver que a maior das bênçãos contidas nas promessas do Senhor não é deste mundo, não é oriunda de um reino terreno,
é oriunda de um reino que é eterno. Aleluia. Hebreus capítulo 10, 37 vai dizer: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Essa, meus irmãos, é a maior das bênçãos prometidas aos que perseveram na fé. À luz do texto bíblico aqui de Hebreus, a fé, escuta bem, a fé que mais agrada ao Senhor é a resposta daqueles que vivem perseverantemente, à luz do texto, para fazer a vontade de Deus, perseveram em fazer a vontade de Deus. É a fé que mais agrada ao Senhor, servindo ao reino do Senhor, servindo ao próximo, enquanto aguardam ansiosamente pela volta de Jesus, aquele que virá e não tardará. Que seja. Amém. Citando o profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4, Hebreus capítulo 10, 38, vai afirmar e ao mesmo tempo fazer uma advertência. Ele diz: mas o meu justo viverá pela fé. Citação de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. E ele adverte: se retroceder, não me agradarei dele. Então, dessa forma, o autor de Hebreus aí prepara o terreno, podemos dizer assim, para falar dessa fé que é agradável ao Senhor. Uma fé que atravessa o campo dos sentimentos, uma fé que ultrapassa o campo das emoções, a fé que ultrapassa, que vai além daquilo que nós possuímos, pois ela está fundamentada em um modo de vida perante o Senhor. Dito isso, meus queridos, eu te convido agora a mergulhar nos 3 primeiros versículos aqui de Hebreus, capítulo 11, um capítulo em que o autor define uma fé genuína e uma fé perseverante que agrada a Deus. Como nós já dissemos aqui, o autor vai iniciar esse capítulo 11 com essa definição, né? Nós já vimos, precisa de fé. Aí na sequência, no versículo 2, ele vai introduzir a sua tese sobre a sua fé. Ele vai introduzir a uma tese que ele vai desenvolver no decorrer do texto, citando exemplos de fé registrados na história bíblica. Aí então o autor vai usar nesse ponto um recurso literário chamado anáfora. O que é isso? Ele vai iniciar frases sempre com uma mesma expressão grega, que é traduzida pela fé ou por fé. Então, só citando exemplos, olha aí na tua Bíblia, tá? Capítulo 11, versículo 4 está dizendo que, pela fé ou por fé, de acordo com a tradução, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Versículo 5, pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Versículo 7, pela fé, Noé construiu uma arca para salvar a sua família, né? Então, assim por diante, é um gênero, um modo literário chamado anáfora. Então ele vai seguindo aí esses exemplos ao longo do capítulo, exemplo de homens e mulheres, sim, tem lá Sara, tem lá Raabe, no meio do que se chama os heróis da fé, esses perseverantes da fé, e dessa maneira, pela fé que eles apresentaram, pelos exemplos que eles nos deixaram para a igreja, eles mostram que foram justificados perante o Senhor, e nós veremos ao longo dessa série aqui, de sermões, como foi que esse exemplo desses homens e mulheres impactaram a igreja primitiva e, claro, traz impacto até hoje à igreja e faz a diferença na vida da igreja até hoje. Esta manhã, portanto, nos cabe percorrer os passos iniciais dessa tese do autor de Hebreus sobre a fé. O objetivo dele é instruir sobre a fé, instruir a igreja acerca desse dom que é dado por Deus para ser um alicerce, né? Para ser um firme fundamento, para ser a base de uma vida cristã equilibrada, saudável, sólida. Então, partindo desse pressuposto aí que nós vimos até então, nós veremos de saída que a fé, meus irmãos, é uma certeza. A fé é uma certeza. Olha o que diz o versículo 1. Ora, a fé é a certeza
ou garantia daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus capítulo 11, versículo 1, muitos sabem de cor esse endereço, né? Sobre o que é a fé. É a certeza daquilo que nós esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Vamos entender melhor? Meus irmãos, a fé, aqui à luz da definição de Hebreus, ela trata essencialmente, olhando para o texto, de uma convicção acerca de duas coisas: coisas futuras, ou aquilo que se espera, e coisas presentes, que nós vemos, né? Então a fé a qual o autor está se referindo aqui está absolutamente convicta, certa sobre o cumprimento futuro daquilo que se espera, ou daquilo que está por vir. Há uma esperança, há uma expectativa, mas uma certeza, uma convicção. Todavia, ao mesmo tempo em que existe uma espera por algo futuro por vir, a certeza do cumprimento dessa promessa a torna uma realidade no presente. Então, há presente e futuro aí, quando se trata de fé. Essa atitude de consciência e certeza na realização do que foi prometido por Deus, esta certeza é a fé que agrada ao Senhor, é a fé que Deus espera que os seus filhos tenham, mas não apenas tenham ou sintam, mas que vivam, que seja um modo de vida. Aí mais adiante, lá no versículo 6, a gente não vai pregá-lo agora, mas vai citá-lo, vai dizer assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus. Todo mundo já ouviu, né? A maioria aqui com certeza já ouviu essa expressão, né? Está aí o endereço. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O termo traduzido por agradar a Deus, é impossível agradar a Deus sem fé. Agradar a Deus aponta para uma aprovação. O texto já está indicando isso, né? Uma aprovação sobre aqueles que se achegam a Ele, aqueles que se aproximam dEle. Mas não de qualquer jeito, mas se aproximam a Ele de uma forma pessoal, de uma forma relacional. O autor está falando aqui da certeza que estabelece um relacionamento do ser visível, nós, seres humanos, com o ser invisível. Deus, a suprema realidade invisível, com a qual a fé vai ter que tratar. Sim, a fé tem relação e vai ter que tratar de coisas invisíveis. Em síntese, meus irmãos, nos achegamos com toda a convicção diante de Deus, que não vemos, ou vemos, não vemos, mas nós sabemos que Ele é real. Nós cremos na sua existência, nós cremos que Ele governa todas as coisas. Aleluia. Buscamos a esse Deus de uma forma relacional, convictos da recompensa futura que vamos receber, qual seja uma promessa gloriosa de vida eterna na pessoa de Cristo Jesus, quando da sua volta, mas que nós já podemos desfrutar no presente, tendo em vista a obra perfeita da redenção já feita na cruz e consumada na cruz do Calvário. Aleluia. Então a gente se achega sabendo que nós já recebemos a recompensa na cruz, e a cruz aponta para a vida eterna, para o que Cristo fez por nós, que vamos desfrutar plenamente no porvir. Aleluia. Meus irmãos, a Santa Palavra nos diz que o invisível, é isso que está dizendo, que o invisível é uma realidade para os que têm fé. Cristo vai voltar. Para nós isso é invisível, mas já é uma realidade para os que têm fé. Nós já podemos ver pelos olhos da fé. O Deus vivo rege a nossa vida e seus planos se cumprem conforme a sua palavra, nos ensina o texto de Hebreus, conforme a sua soberana vontade, porque Ele é fiel à sua palavra, e Ele vai cumprir.
E é nele que nós devemos depositar a nossa esperança, meus irmãos, com toda a certeza do nosso coração, a certeza daquilo que nós esperamos, a certeza que Ele mesmo coloca no nosso coração. Os judeus, eles relacionavam a esperança, quando se fala a esperança da fé, né, a essa expectativa do grande dia do Senhor. Judeus, quando falam da esperança da fé, eles estão falando de uma expectativa, mas também de uma convicção do dia do Senhor. Mesmo sem ver esse dia, o povo, ou pelo menos a parcela do povo que era fiel, já vivia no presente a convicção inabalável no Messias que estava por vir. Havia algo inabalável naquele povo. Jesus um dia disse a Tomé o seguinte, João capítulo 20, versículo 29, ele diz assim: Tomé, porque você me viu, você creu, mas felizes os que não viram e creram. Muitas vezes nós precisamos ver para crer, né? A gente precisa ver para crer. A fé que nós temos em Cristo, na sua vinda primeira, na sua morte na cruz, nos garante a convicção de que Ele voltará. Nós vimos Cristo. E essa fé não vem de nós, meus irmãos. Essa fé não vem de nós, não é mérito humano. Ela foi inserida em nós pelo próprio Deus. Nós não vimos o que Cristo fez na cruz. Nós não podemos ver o futuro, mas nós vemos isso tudo com muita clareza pela fé. Pela fé. Nós podemos ver o impossível. A fé é uma certeza. É uma certeza. Pela fé, nós temos certeza que nós fomos redimidos. Pela fé, nós temos certeza que nós somos salvos por meio do sangue derramado na cruz. Pela fé, nós podemos ver o invisível. Aleluia. E aí, para ratificar essa doutrina da fé, podemos dizer assim, da fé perseverante, que agrada a Deus, é disso que o autor está falando, ele vai lançar luz sobre a vida de pessoas que deixaram seu exemplo de fé registrado na história bíblica. Então ele vai falar da fé como base para a justificação de homens e mulheres, já falamos aqui, algo que o apóstolo Paulo, inclusive, destrincha essa justificação pela fé, né, de uma forma muito singular, com muita maestria lá na carta aos Romanos. Sim, meus irmãos, a fé, ela testifica o justo. Olha o que diz o versículo 2: pois foi por meio dela, da fé, que os antigos receberam bom testemunho. Os antigos, citados aqui no decorrer do capítulo 11, e que nós veremos nos próximos sermões, já fica aí a expectativa, já dá uma lida no capítulo todos, são pessoas, incluindo os patriarcas de Israel, que deixaram marcas profundas de fé naquele povo, no povo de Deus, na história do povo de Deus, deixaram seus exemplos, as suas marcas, que hoje atende, né, nesse povo que hoje atende o nome de igreja, né, atende pelo nome de igreja, somos nós. Então esses antigos, eles receberam um bom testemunho, diz o texto, que significa dizer que eles alcançaram a aprovação de Deus, é isso, tá? Quando diz que eles alcançaram ou receberam um bom testemunho, eles alcançaram a aprovação de Deus. Foi a fé, meus irmãos, comprovada por meio de atitudes e não apenas do discurso, né? Por meio de atitudes que fez daqueles que viveram no passado, é o que o texto está apontando, terem as suas vidas de dores, as suas vidas de sofrimento, aprovada ou testificada por Deus, testemunhada por Deus. Então, por meio da fé demonstrada por eles, eles foram dignos de terem suas histórias relatadas aqui nas Escrituras, por meio da fé, por meio do exemplo. Eles foram dignos de ter as suas histórias aqui relatadas. Então o autor de Hebreus, ele aponta aqui para a fé desses heróis da fé, como são chamados, heróis do Antigo Testamento, mas tendo em vista o testemunho atual da igreja.
Ele olha para trás, ele mostra o exemplo daqueles homens, mas apontando para a reflexão que a igreja precisa fazer sobre o seu testemunho de fé. Qual o testemunho de fé da igreja da Nova Aliança? Eles exortam os seus leitores a olharem para a própria fé. O exemplo dos antigos deve ser para nós, meus irmãos, portanto, motivo para avaliar o nosso modo de viver para Cristo. É sob essa perspectiva aqui de autoanálise que o autor escreve desse jeito aqui no capítulo seguinte. Vira aí, capítulo 12, olha o que ele escreve. Sob essa perspectiva de autoavaliação, né? Sobre a própria fé. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Ele diz assim, capítulo seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, toda essa história que ele vai falar desses homens e mulheres no capítulo 11. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, olha a alegria, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Veja que o escritor aponta aqui para o exemplo de fé dos antigos, para nos lembrar para onde a perseverança deles os levaram. Homens e mulheres receberam o quê? Aprovação do Senhor, pela convicção que eles tiveram na fidelidade do Senhor à sua palavra. E aí, diante de tantos testemunhos de aprovação que a Bíblia nos dá, o mais inteligente a fazer, meus irmãos, à luz de Hebreus aqui, é deixarmos de lado tudo que nos atrapalha, é deixarmos de lado o pecado que nos deixa em situação de desaprovação diante do Senhor. Nós devemos ter os nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Para quê? Para que nós possamos correr perseverantes a corrida que nos é proposta. Nessa corrida, os antigos nos ensinam, e basta olhar, que haverá dores, haverá desafios, mas nada se compara ao prêmio já garantido àqueles que vão perseverar até o final. Aleluia. Em resumo, meus irmãos, eis um princípio aí, olha só, que deve nos provocar a reflexão. A nossa fé, escuta, a nossa fé testifica quem nós somos diante do Senhor. A fé perseverante perante Deus justificou homens e mulheres da Bíblia. Pela fé eles receberam a aprovação, o testemunho do Senhor, diz o texto. A grande questão aqui é que nós precisamos nos fazer. A nossa fé nos testifica diante de Deus? Nos aprova diante de Deus? Calma, talvez o que o autor vai escrever a seguir vai nos ajudar a responder essa pergunta, tá? Ele vai reforçar a tese de que a fé dos que perseveram e são aprovados por Deus não se baseia naquilo que se pode ver. A fé não sobrevive do que é visível. Versículo 3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. O testemunho de fé dos antepassados aqui de Israel tem em comum o fato, embora pessoas diferentes, épocas diferentes,
até a maneira de crer diferente, culturas diferentes, mas tem em comum uma coisa: eles creram em algo que não podiam ver. Ou seja, eles tinham consciência das realidades divinas invisíveis. Realidades divinas invisíveis. Ou que Deus traz à existência aquilo que não existe. Vou citar só 2 exemplos. Versículo 7 aí do capítulo 11 diz: pela fé, versículo 7, capítulo 11 de Hebreus: pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, né, construiu uma arca para salvar a sua família. Ele, maluco, foi o mínimo do que ele foi chamado, né? Ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Veja, ele foi avisado a respeito de coisas que ele não via, mas ele foi movido por santo temor, né? Versículo 8 vai dizer que Abraão, olha só, pela fé Abraão, quando foi chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde ele estava indo. Deus disse: vai. Para onde? Vai. O autor de Hebreus está se referindo aqui, meus irmãos, a uma certeza que havia a respeito do cumprimento divino de coisas futuras. Sob a palavra de Deus, né? Palavra de Deus, eles estavam debaixo de uma palavra divina, com profundo temor. Eles tiram de si, no caso do homem, toda a confiança, toda a fé, e depositam naquele que torna visível as coisas que são invisíveis, as coisas que não existem. Ele depositou a fé nesse Deus das coisas invisíveis. Onde está a nossa fé? Será que a gente precisa ver para acreditar no que Deus pode fazer? No versículo 3, o escritor vai recorrer ao Gênesis, né? Que é um palco perfeito para provar a fé dos eleitos. Aí sim, aqueles que acham que o livro de Gênesis é uma fábula, que ali existe uma ilustração. Eu já ouvi de um homem que se diz muito religioso, não convém o nome citar, mas um intelectual de alto nível, né? Inclusive, só para citar, membro da Academia Brasileira de Letras, e muito religioso. Já ouvi ele dizer que o livro de Gênesis é uma fábula. Mas em Gênesis nós temos o palco perfeito para definir a fé dos eleitos, dos não eleitos. Olha só, onde, meus irmãos, se não na lógica da fé, a fé tem lógica, na lógica da fé, nós podemos encontrar a explicação adequada para a criação do universo e para a criação da vida, em especial, falando da própria criação da vida. Onde, se não na lógica da fé? É preciso que nós reconheçamos a existência anterior e independente do Deus vivo, bem como da sua atividade criadora como única razão lógica das coisas existirem. Porque nada pode surgir do nada. Nada pode surgir do nada. Ou não? A vida não pode surgir da não vida. Como que essa caneca que não tem vida, um dia vai ter vida? A vida não pode surgir da não vida. O nada não pode surgir do nada. Logo, a existência anterior e independente do Deus vivo é a única razão lógica de fé para explicar a criação, a existência das coisas. Quanto a isso, a ciência busca desesperadamente explicar uma equação que a lógica da fé consegue elucidar sem muito trabalho.
fé não sobrevive daquilo que se vê. Sob essa perspectiva, Paulo escreve à igreja de Corinto, lá em 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 até o versículo 10. Escuta, diz assim, 2 Coríntios 5: porque vivemos por fé e não pelo que nós vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor, por isso, temos o propósito de lhe agradar. A fé que agrada, né? Quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Veja que a fé relacionada à recompensa, relacionada a algo que agrada ao Senhor, e sobretudo relacionado a algo que nós vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. Nós vemos o apóstolo Paulo falando à igreja aqui sobre a confiança daqueles que vivem esse tipo de fé, não por aquilo que eles podem ver, que eles podiam ver. Ao mesmo tempo ele vai apontar para o dever de que essa fé seja atuante, perseverante, porque senão não agrada ao Senhor. Atuante, perseverante, senão não agrada ao Senhor. Meus irmãos, para aplicar esse texto, a gente tem que entender que fazer a vontade de Deus, ela independe daquilo que nós podemos ver. Vou repetir: fazer a vontade de Deus independe daquilo que nós podemos ver. Em outras palavras, cumprir o nosso chamado para servir a Deus não deve se basear naquilo que os nossos olhos podem alcançar, mas infelizmente, muitas vezes, nós esperamos ver alguma coisa, algum sinal, para só depois nós botarmos a nossa fé em ação. Deus me manda um sinal. Me manda um sinal para saber se eu sirvo ou se eu não sirvo. Me manda um sinal para saber se eu vou visitar o irmão. Me manda um sinal para ver se eu vou servir na igreja. Me manda um sinal, Deus. Preciso ver alguma coisa. Meus irmãos, fazer a vontade de Deus, ela independe daquilo que nós podemos ver. Se ver o que nós vemos hoje aqui fosse a dependência para 4 casais de pastores malucos abrirem uma igreja, a gente não ia estar aqui, porque a gente não podia ver, a gente só podia tremer diante do Senhor. E obedecer. Então você que está esperando um sinal, eis que te digo, lá vai o sinal para você. Já foi dito, não preciso dizer mais nada. Não espere mais, não perca tempo. Cumprir o nosso chamado não depende de algo que nós precisamos ver. Sabe por quê? Porque isso não é fé. Se eu preciso ver, isso não é fé. A fé é a certeza das coisas que esperamos, é a prova das coisas que vemos, que não vemos. A palavra nos diz essa manhã, meus irmãos, a exercermos a fé que o Senhor nos deu, mas que o mundo, o diabo, as circunstâncias, a nossa carne falível, pecaminosa, tenta nos tirar, tenta nos roubar a fé que o Senhor já nos deu. A fé que nós temos em Cristo nos capacita, ou pelo menos deve nos capacitar, a ver além daquilo que nós podemos ver, porque o nosso coração já consegue ver o nosso Senhor voltando em glória para buscar a sua igreja, ou não? Aleluia! Nosso coração precisa ver isso, porque é essa visão de fé que nos garante aprovação diante do Senhor. É essa visão de fé
que nos garante ser aprovados, termos uma fé que agrada ao nosso Deus, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados. Pela fé em Cristo, a imagem do Deus invisível, né? Como diz lá Colossenses capítulo 1, nós somos justificados. Pela fé em Cristo nós somos justificados. Louvado seja aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Meus irmãos, eu quero concluir trazendo aqui algumas aplicações para a nossa vida, baseadas naquilo que nós vimos aqui neste início de capítulo 11 aqui de Hebreus. Mas antes, eu quero recorrer novamente às palavras de Paulo, à igreja lá de Corinto, as quais tem uma relação óbvia, né, aqui com tudo que nós vimos até aqui. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos, é a prova daquilo que nós não podemos ver. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé perseverante, meus irmãos, deve ser aplicada à nossa vida, deve ser aplicada à nossa vida como algo vital, algo que eu preciso para viver. Sem ela, nós teremos uma vida espiritual debilitada. Isso se tivermos uma vida espiritual, porque sem fé é impossível tê-la. É vital para a nossa vida. Só para ilustrar, seria como comparar a fé ao ar que nós respiramos. Sem ar, o nosso corpo físico não pode sobreviver. Sem fé, a nossa alma não pode sobreviver. Ela é aquele sopro de Deus que nos garante a vida eterna. A fé é o sopro de Deus na alma que nos garante a vida eterna. Sem ela não podemos viver. É um modo de vida. Sem fé é impossível viver uma vida agradável ao Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível viver a eternidade prometida por Deus aos seus filhos. Não dá. O filósofo francês René Descartes, ele chegou à conclusão de que o pensamento é o fator determinante para a existência humana, né? O que ele diz? Penso, logo existo, disse ele. Mas, com todo respeito ao pensamento sábio do filósofo, eu ouso remodelá-lo da seguinte maneira: creio, logo eu existo. A capacidade de crer, meus irmãos, na obra redentora de Cristo na cruz, a capacidade de crer no que Ele fez na cruz, a capacidade de crer na sua volta, que seja breve, nos garante não apenas existir neste mundo, mas existir eternamente. Aleluia. Creio, logo existo. A fé naquilo que esperamos como prova daquilo que não vemos. Não é isso que o texto diz? Não é algo que nós sentimos apenas, não é algo que nós apenas temos, mas é a razão da nossa existência. É esta fé que nós recebemos do Senhor. Sem ela não há sentido nenhum na nossa vida. A fé deve ser um modo de vida. A fé não é uma perspectiva de obtenção de bênçãos. É um modo de vida. Nós vivemos por fé, não por aquilo que nós podemos obter do Senhor. O melhor, meus irmãos, Ele já nos deu. O melhor não está por vir, como se canta erradamente muitas vezes por aí, né? O melhor já veio. O melhor já veio. O melhor já está aqui. O melhor está aqui. E o melhor virá. E aí, para crer nisso, meu irmão, só uma fé sobrenatural. E essa fé, obviamente, não vem de mim, não vem de você. Essa fé vem do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre e há de voltar em breve. E essa é a maior das bênçãos que o texto de Hebreus nos ensina esta manhã. Amém? Somente a fé. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, louvamos o teu santo e bendito nome por essa capacidade sobrenatural de crer,
no invisível, de crer num Deus invisível, de crer num Deus que se fez homem, se fez carne, que nós não vimos, mas que representa e foi para muitas testemunhas, milhares que puderam ver e viram a imagem do Deus invisível, o nosso Senhor Jesus. Como homem, morreu na cruz, tomou sobre si os nossos pecados e ali declarou: está consumado. Quando ele diz essas palavras, nós nos apegamos a ela e saberemos que está consumada a nossa vida eterna por meio de Cristo Jesus, por meio da fé que tu colocastes em nosso coração, esta capacidade que não vem de nós para acreditar no Deus do invisível, o Deus que traz à existência as coisas que não existem, o Deus que prometeu e por isso vai cumprir a sua palavra. Nós cremos num Deus de milagres, Senhor. Se nós não podemos ver, nos ajuda, Senhor, na nossa incredulidade, porque muitas vezes nos falha, muitas vezes nos falta, Senhor, essa fé sobrenatural, porque somos falíveis, as dores, as circunstâncias muitas vezes nos abalam, mas, Senhor, nesta manhã, diante da Tua palavra e que crendo na Tua presença, Senhor, nós te clamamos que a nossa fé seja inabalável, apesar das circunstâncias, que nós possamos, ó Deus, com os olhos fechados, olhar pela fé o invisível, o impossível, porque Tu és o Deus do impossível. E assim nós cremos e declaramos isso em nome de Jesus, porque Tu nos capacitastes a isso, não porque temos algum mérito, mas porque Tu nos escolhestes. E assim nós Te louvamos, Senhor. Eu Te peço, Senhor, pela Tua igreja que muitas vezes fraqueja, talvez irmãos e irmãs aqui, que estejam com a fé no impossível abalada, Senhor. Talvez precisando ver alguma coisa, precisando ouvir alguma coisa para crer. Se eles precisavam ouvir alguma coisa, que a Tua palavra tenha sido suficiente esta manhã, para eles não mais precisarem ver e simplesmente crer, porque Tu és o Senhor do invisível. E assim nós Te louvamos, assim nós Te pedimos e Te agradecemos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos.